finalizando as nossas leis aqui, né? Pegou pesado o legislador, né? A banca, né? Duas leis enormes, né? Então é o seguinte. Comigo, nivelamento da posição do conteúdo. 220, pago. Agora só depende de vocês. Ok? Agora a gente vai para a 93. 93, vocês perceberam que eu fui lá e cá, né? Agora tem alguns capítulos que não tem nada na 220, né? Por exemplo, em especial esse aqui, ó, direito de petição, tá? E principalmente aqui o regime disciplinar. Então, para falar para vocês assim que a gente, é claro que a 93 ela é muito mais detalhada, ela é maior, né? Tem não sei quantos artigos, 200 e poucos artigos, né? Então o que acontece aqui? Para fechar com chave de ouro, agora na segunda parte, dois objetivos, tá? Vamos explicar aqui o direito de petição e nós vamos explicar o regime disciplinar, tá? O que é o regime disciplinar? O servidor público, tá? Ele desrespeitou, né, infringiu aqui qualquer regra aqui do estatuto. O que vai acontecer com ele? Ele vai estar submetido, ele poderá ser submetido a um regime disciplinar da sua conduta. Então a gente vai falar sobre isso na aula de hoje, tá? Aí com isso, pagando aqui, ó, o capítulo 7, 4, né? E o 7º aqui, eu digo para vocês que a gente já andamos bastante aí nas duas leis. Só depende de vocês, ok? Vamos lá. Lei complementar 93. Vem comigo aqui, tá? Lei complementar 93. A gente vai falar do direito de petição. Tá? Professor, direito de petição, né? O que envolve? O nome já diz, direito, né? Uma garantia que está sendo concedida ao servidor. O que tem esse direito aqui, gente? Ó, vem comigo aqui, ó. Direito de petição, tá? Ok, olha só. Direito de pedir. Tá? Pedir o que, professor? Qualquer coisa. Ah, professor, tem uma verba que eu teria que receber e não recebi, eu posso pedir? Sim, você pode pedir essa verba, né? O que mais, professor? Direito de pedir reconsideração. Ok? O que é pedir reconsideração? Quando você leva ao não de alguém, você fala, opa, para aí, né? Reflita novamente, faça um pedido de reconsideração para você reconsiderar a decisão. Sim. Então, pedido de reconsideração quando alguém nega alguma coisa para você, você pede para a mesma pessoa. Tá? Você tem um direito aqui de petição de quê? De você pedir recurso. Eu não concordo com a decisão da administração pública. Então eu posso recorrer? Sim, você vai recorrer. Então o direito de petição está aqui, né? E outra coisa, né? O que acontece, né? No direito de petição, regra do direito, ele vai falar de prazos. O direito não acolhe aquele que dorme, tá? Por exemplo, professor, eu tenho um dever de ser assíduo? Sim, eu faltei numa segunda-feira ao trabalho, tá? Eu levei falta injustificada. Eu posso receber uma advertência? Posso, porque eu desrespeitei o estatuto, não tinha obrigação de estar lá, eu não estava, né? Aí é o seguinte, qual que é o prazo que a administração tem para punir? Está aqui nos prazos, a gente vai ver isso. Bacana? Então é o seguinte, o direito de petição, primeira coisa que você tem que entender, que tem prazo para ser exercido. Se você não exerce esse direito no prazo, o direito não acolhe aquele que dorme. Bacana, né? Direito de petição, direito de pedir qualquer coisa administrativamente, você tem o direito de pedir reconsideração, o recurso e os prazos. São os 4 pontos fundamentais aqui dessa parte da aula aqui, tá? Só fazendo uma ajuda à memória, hoje a gente vai completar 93, só faltaram 2 capítulos, direito de petição e regime disciplinar, que a gente vai estudar agora, né? Então, direito de petição, 100% o quê? 100% a 93. É assegurado ao servidor o direito de requerer. Aí, requerer, de pedir,
Tá? Se requerer qualquer coisa, né? Pedir reconsideração, recorrer, que é revisar, você pedir recurso, né? E de representar o poder público em defesa de direito ou interesse legítimo, né? Então aqui, ó, tudo isso aqui, tá? Você tem direito aqui, ó, de quê? De direito, né? Ó, direito ou interesse legítimo. Tá aí. Então, ou seja, a administração pública, você pode o quê? Você pode se manifestar, você pode exercer esse direito, tá? Agora, esse direito tem que ser o quê? Por escrito. Oi? Aí, ó, parou. Aí, ó. Eu discordo do prazo que foi concedido de licença luto. Esse é o pedido, não é isso? É um interesse legítimo? Você é parte disso? É um direito em lei? Sim. Então você vai fazer o quê? Um requerimento, tá? Eu vou até tirar esse pedir aqui, vou colocar requerimento para ficar melhor, tá? Aí, ó, requerimento. Agora eu vou explicar para você, tá? Nesse exemplo, posso colocar licença luto como exemplo, que deram 2 e é 8. No meu entendimento é 8, tá? Aqui vai falar para quem que você tem que solicitar esse requerimento primeiro. Aqui vai falar, Aqui vai falar, tá? Agora ele vai falar, agora ele vai trazer como que você vai exercer seu direito, tá? Aham. Calma, aí isso aí é direito, isso aí é efeito da decisão, pode ser efeito suspensivo ou não, por aí. A princípio, tá? Todos esses pedidos não têm efeito suspensivo, tá? A princípio, tá? Então, a princípio, a gente vai falar, tá aqui, né? Então, aqui, isso aí é o efeito do pedido, entendeu, gente? Ó, eu pedi porque era 8 dias, né? Só me deram 2. E aí, professor? Como é que fica, né? Há direito suspensivo ou não? Se não tivesse, você ia gozar os 8 dias primeiro, entendeu? Para depois é o efeito da decisão. Você segura aí. O que é o pedido de reconsideração, gente? Tá? Então é o seguinte, ó. Então aqui, tá? Aqui é o servidor LAC. Luiz Antônio Carvalho, tá aqui, ok? Então eu venho fazer um pedido, eu faço um requerimento. Eu faço aqui um requerimento. Tá? Esse requerimento normalmente é a figura do chefe. Tá aqui. Certo? A pessoa que eu fiz negou o pedido. Negou meu requerimento. Eu renegou meu requerimento, eu vou fazer o quê? Um pedido de reconsideração. Isso cai muito em concurso. Pode. E aí? Recurso, para quem estiver acima dele. Calma, vamos devagar, entendeu? Pedido de reconsideração sempre vai ser impetrado aquele que negou a decisão, ok? Você tem um direito, você é obrigado a aceitar as decisões? Não, ninguém é obrigado a aceitar. A gente tem uma... Você pode espernear, você pode o quê? Você pode recorrer. Né? Então, primeira coisa, primeiro recurso que você vai fazer vai ser quem? Olha só, pedido de reconsideração, quem não poderá ser renovado. Ou seja, você pode fazer quantos pedidos de reconsideração? 1. Ok? Será submetido à autoridade que houver prolatado o despacho, proferido a decisão ou praticado o ato. Entenderam, gente? Regra geral. Então, o pedido de reconsideração vai ser sempre a quem? A quem negou. Isso cai em prova, gente. Isso despenca em prova. Já o recurso, quando você entra com recurso, você quer uma outra opinião. Então, o recurso já, aqui, ó, aqui, ó,
ó, negou, né? Você entra com recurso. Aqui, ó, você entra com recurso. Você negou, fez o pedido, negou, você faz um recurso, encaminhado ao chefe, e o chefe encaminha para o superior. Por quê? Princípio da hierarquia. Esse cara aqui, ele é seu chefe. Então, ele é o gestor de pessoas. Então, ele tem que saber tudo o que acontece. Então, tem isso aqui, entendeu? Aí você entra com o recurso. Não, ele só encaminha. Isso vai cobrar na prova. Ele vai encaminhar, tem um prazo para encaminhar. Tá aqui. Ok? Agora é o seguinte, esse cara aqui é o prefeito. Você está aqui embaixo. O prefeito tomou decisão. Tem alguém acima do prefeito? Não, ele é o chefe do executivo. Então você entra com o pedido de reconsideração, no caso aí, não cabe recurso, porque não tem ninguém acima do prefeito. Claro, pode aceitar também. Pedido de reconsideração, bingo, 10, vamos comigo aqui. O pedido de reconsideração e o recurso, olha aí, interrompe a prescrição administrativa. Tá? Então, interrompe a prescrição. Por quê? Tem prazo, tá lá o item 4 ali? O 4. Eu quero passar para vocês o 4 aqui, ó, tá? O requerimento será dirigido à autoridade competente que decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Gente, entenderam o parágrafo 2º, gente? Aqui é um nítido exemplo da hierarquia, da disciplina na administração pública. Na administração pública, você sempre vai ter um cara chamado de chefe. Sempre chamado de chefe. Então, se você encaminhar direto para o superior do meu superior, eu já estou cometendo um desvio funcional. O certo é, aqui falou o caminho. Aqui o caminho, ó. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo. No caso ali, é o cara que está acima, não é isso? Não é isso? Tá aqui, ó, acima, é? Encaminhado por intermédio daquela que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Então, lá, licença luto, você tem que encaminhar, na minha opinião, para o diretor da escola, e o diretor da escola encaminhar a autoridade que é competente para decidi-lo. Isso é o princípio da hierarquia. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houvesse pedido o ato ou proferido decisão, não podendo ser renovado. Né? A gente repetiu de novo, né? Ok, repetiu de novo, bacana. Requerimento, tá? Prazo. O requerimento que trata o artigo 80. O que é o artigo 80? O artigo 80 é o requerimento, é o direito de petição em si. Deve ser despachado num prazo de 5 dias. Olha aí, ó. Então é o seguinte, o LAC faz um requerimento lá pro, vamos chamar esse cara aqui de diretor, ok? Vou chamar ele de diretor aqui, ó. E de escola, vamos chamar esse cara aqui de secretário. Secretário. Então é o seguinte, ó. Eu fiz um requerimento para o diretor. Qual que é o prazo que ele tem para despachar? 5 dias. Você está vendo que ele está regulamentando o seu direito de pedir aqui? E o pedido de reconsideração e recurso decididos dentro de 30 dias. Então, todo requerimento, a autoridade pública tem 5 dias. Ok? E o pedido de reconsideração e o recurso, 30 dias. Vou anotar aqui. Ó, 30 dias, 5 dias. Rapaz, examinador adora prazo. Ele adora prazo. Ele vai colocar um mês. Um mês é diferente. Ok? Vamos lá. O artigo 83, tá? Para mim tem um erro, tá? Um erro aqui muito sério de gramática. Caberá recurso dirigido ao superior hierárquico do chefe prolator da decisão recorrida. Tá claro isso, gente? No caso ali, quem que é o requerente ali? LAC, diretor ou secretário?
like. Eu quero fazer um recurso contra a decisão do diretor. O que eu tenho que fazer? Vai ser para quem? O endereçamento vai ser por quem? Vai ser para o secretário encaminhado via diretor. Tá claro isso? O diretor e o secretário estão acima do Luiz? Ele está na posição vertical ou horizontal? Vertical. A linha da hierarquia ela é o que? Vertical. O que é horizontal? Aqui tem um professor aqui. Professor e professor. Eu estou na linha horizontal ou vertical em relação a mim? Na mesma. Alguém manda em alguém? Não. Então, na linha horizontal não existe hierarquia. Só existe hierarquia na linha vertical. Aí ele colocou em linha. Entendeu? Assim, não sei explicar. Tá? No meu entendimento, aí eu falo para vocês que isso aqui é o realmente a coisa que eu mais gosto de fazer é a burocracia. Eu sou administrador, especialista em administração pública, gente. Isso aqui é burocracia, então é linha vertical, gente. Você vai colocar horizontal. Porque na lei está horizontal. Entendeu? Até o secretário. Gente, o secretário não está no topo. Aqui, ó. Topo superior, tá? Olha lá, ó. Ou responsável pelo órgão ou entidade. Tá? Então é o seguinte, ó, até o secretário. Então que vai cabendo decisão, entendeu, gente? Ó, se o diretor e o secretário tiver um cara aqui, ó, você pode estar até. Então isso ele está dizendo o seguinte, que ele está falando ali da quantidade de recursos que cabem. Esse aqui é o trabalho do 83. Agora, quando ele colocou horizontal, ele matou essa linha. Vocês entenderam, né, gente? Vocês entenderam a lógica aqui. Então, na prova, se cair vertical ou horizontal, eu recomendo que marque horizontal. Apesar que o entendimento do artigo ficou totalmente distorcido. Tá? Ok. Recurso administrativo. Tá? Caberá recurso administrativo ao prefeito municipal. Então, o prefeito, gente, ele pode analisar recurso. Tá? Opa, desculpa aí, gente. É 011 que perturba a paciência, né? A gente não aguenta mais isso, cara. Eu fui abrir a conta do Banco Santander, gente, meu Deus do céu, o cara quer me emprestar dinheiro todo dia, não quero, vou trocar de número, eu não vou, mas... Gente, o prefeito pode caber recurso? Cabe. Só que o prefeito, gente, é a última instância administrativa. É isso aqui, exatamente. Isso aqui é a manifestação daquele princípio do direito chamado duplo grau de jurisdição. Tanto nas decisões administrativas quanto nas decisões judiciais, qualquer um pode o quê? Não concordar com a decisão e recorrer. Então, para a prova, quem que é a última decisão? Prefeito. Sobre a decisão do prefeito, cabe mais recurso? Não, porque o chefe deu poder. Gente, eu entrei administrativamente, gente. Isso exclui meu direito de entrar na justiça? Não. Existe o princípio da inafastabilidade do judiciário, que ele pode ser arguído a qualquer momento. Fechou? 10 aqui. Vem comigo. Contra as decisões das autoridades hierarquicamente inferiores, sendo indelegável sua decisão. Isso aqui é uma outra coisa, gente, muito importante. Ó. Atos administrativos, né? Tem atos na sua prova, gente? Não tem, né? Tem? Professora Raona, né? Ele falou que os atos administrativos podem ser delegados? Falou, deve ter falado. Falou. Agora é o seguinte. E avocados. Então é o seguinte, a decisão de recurso não cabe delegação. Então, se a lei diz que é o prefeito que vai decidir o recurso, somente ele pode fazer. Ninguém pode fazer em nome dele, mesmo que ele deseja, tá? Então aqui, ó, sendo indelegável a sua decisão. Então é o seguinte, todas, não só do prefeito, gente, atenção. Então é o seguinte, o pedido de reconsideração e o recurso são indelegáveis. Tá? Ele não pode ser repassar. Mas o que é isso? Ele de novo.
Desligar esse telefoninho, né? Eu não gosto de desligar o telefone, sempre deixo no silencioso, mas... Vem comigo. Bacana, gente? Entenderam aqui? Terá caráter de recurso o pedido de reconsideração quando o prolator do despacho ou decisão ou ato vai ter sido prefeito. Concorda, gente? Então chegou lá no prefeito, você não concordou com a decisão dele. Você vai fazer o quê? Pedido de reconsideração, que vai ter o quê? O grau de recurso, entendeu? Não tem, terá caráter de recurso. Então isso aqui é o quê? É a excepcionalidade, porque não tem ninguém acima dele. Fechou, né? O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Horizontal ou vertical? Horizontal. Ó, vertical, gente. Tá? Vertical aqui, ó. Vertical, ó. Ó, subordinado, esse aqui está subordinado, esse aqui é a linha da hierarquia, né? Ok? Linha da hierarquia é essa aí, tá? Ok, prazo para interposição do recurso, tá? Para interposição, né? Para a interposição do pedido de reconsideração do recurso é de 30 dias. A gente já falou isso aí, não é isso? 30 dias. Só que agora, no 85, né, ele fala quando começa a contar esse prazo. Primeiro, da data da publicação ou da ciência. Tá? Por exemplo, gente, o cara foi aposentado por invalidez, não foi? O chefe não chamou ele e deu a notificação? Então, aqui naquele momento, ele teve o quê? A ciência, ok? Pelo interessado da decisão recorrida. Quem que pode exercer esse direito? Somente o interessado, né? Olha aqui, ó. O direito e o legítimo interessado, tá? Que ele pode fazer o direito, né? Publicação ou, tá? Ou ciência. Um ou outro, qual tiver primeiro. Porque muitas vezes a ciência vai ser antes da publicação. Tá? Normalmente a ciência é antes da publicação. Tendo ciência, se você foi cientificado, você está liberado, pronto. Aí conta 30 dias para o prazo. Tá? Ok? Todos os atos administrativos são publicados? Nem todos. Né? Nem todos. Então você fez um pedido ali, né, de qualquer pedido para o seu chefe, você tem 30 dias, né, da ciência da negativa, ok? Vem comigo aqui. Agora é aquela pergunta do efeito. Do efeito. O recurso ou pedido de reconsideração poderá ou não ser recebido com efeito suspensivo. Poderá ou não ser recebido com efeito suspensivo. Vou dar um exemplo lá que recebeu punição de demissão. Tá? Demissão. Foi demitido. Tá? Eu não concordo. Eu posso fazer pedido de reconsideração? Posso. No pedido de reconsideração, tá? Ele pode ser com efeito suspensivo ou não. O que é o efeito suspensivo? Suspende o efeito da decisão de demissão. Entendeu? Então, a autoridade que vai receber vai analisar se concede o efeito suspensivo ou não. Mas a prática administrativa é de não ter efeito suspensivo. Ok? Quando que ocorre o direito suspensivo? Quando, se a execução, né, da decisão, você dá um dano irreparável. Olha lá. Ó. Quem que decide, gente, sobre efeito suspensivo? A autoridade superior competente. Sempre é o chefe que vai autorizar. Ó. Quando que poderá ser concedido o efeito suspensivo? Isso cai na prova. Quando, olha só, houver aparente direito e fundado receio de dano irreparável antes da decisão final. Se cabe recurso, gente, já teve a decisão final? Não. Quer dizer, então, se eu cumprir a pena de demissão, eu já estou tendo um dano irreparável? Com certeza. Então, neste caso, é um caso que, quando o servidor recebe a pena de demissão, ele recorre e 99,9% dos casos, ele recorre com efeito suspensivo da decisão. Tá?
Pronto. Em caso de provimento de pedido de reconsideração, o efeito suspensivo ou recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Tá? Então é o seguinte, então, o que ele está falando é o seguinte, né? Se o requerimento ou o recurso, né, o pedido de reconsideração ou recurso for provido, ele volta lá atrás como ele estivesse. Tá? Ele retira o ato administrativo do mundo jurídico. Bacana, fechou aí, 10 é direito de petição, né? Terminando aqui. O direito não acolhe aquele que dorme, não é isso? Esse direito é só para o servidor ou para a administração pública também? Para a administração pública também. Você tem uma verba para receber. Tá? Então você tem um prazo para você recorrer, para você solicitar, com certeza. Você cometeu uma falta na administração pública. A administração pública tem um prazo para abrir o procedimento. Então vem cá comigo, Isso aqui é muito importante, Direito de petição. Gente, o que é o direito de petição? O direito de requerer, o direito de reconsiderar e o direito de recurso. Você tem um prazo para exercer. Se ocorrer a prescrição, você perde o direito de entrar com esses 3 instrumentos, que é o requerimento, o pedido de reconsideração. Primeiro, 5 anos, quando os atos de demissão ou de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afeta interesse patrimonial, olha aí, interesse patrimonial, você tinha uma verba para receber, passou 10 anos, você descobriu. E aí, eu posso fazer esse pedido? Porque ele prescreveu em 5 anos, tá certo? Créditos resultantes da relação funcional, tá aqui, tá? Interesse patrimonial, sumiu o computador na repartição. 10 anos depois descobriu. Prescreveu? Acabou, sim, porque são 5 anos. Tanto para um quanto para outro, tá? Prescrição, 5 anos. Outro prazo. Gente, esse estatuto foi muito bacana com você. Só 2 prazos, né? 120 dias. Nos demais casos, salvo quando houver prazo fixado em lei. Então nós temos aqui 5 anos, né? Gente, 5 anos. Quando for demissão. Cassação de aposentadoria. Vamos aqui. Eu estou em atividade. Eu aprontei feio. Eu posso ser demitido? Posso. Eu sabendo que amanhã eu vou ser aposentado, apronto hoje para dar uma desperto e não ser pego. Entenderam? Tá, amanhã eu sou aposentado, ok? Mês que vem descobriram o que eu aprontei. Eu posso ser demitido? Não. Demissão é só para quem está em atividade. Então, qual que vai ser a punição dele? Cassação de aposentadoria. Então, a cassação de aposentadoria equivale à pena de demissão. Demissão é uma penalidade, demissão é uma punição. Então, a demissão é a penalidade máxima aplicada ao servidor em atividade. Ele, durante o exercício dele, ele aprontou, aposentou, ele está livre da pena? Não. Ele vai ter a pena de cassação da aposentadoria. Então é o seguinte, o que é cassação da disponibilidade? Mesma coisa, eu sei que a secretaria vai ser extinta e eu vou ser posto em disponibilidade. Um dia antes eu apronto. Eu posso ser demitido? Eu posso ter cassado a minha aposentadoria? Qual que é a pena? A pena, cassação da disponibilidade. Então, demissão, preste atenção, a gente já vai entrar em regime disciplinar, é o mesmo efeito da cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou seja, são as penalidades máximas do estatuto. Então, a prescrição disso aqui é 5 anos. 5 anos, mais 2 casos. Interesse patrimonial, tá? Patrimônio, tá? Sumiu alguma coisa, um roubo, um furto, uma danificação do patrimônio, peculato, qualquer coisa. 5 anos. E créditos da relação funcional. A licença luto de 8 dias. Ela pensou que 8 dias, que era o dela, o município deu 2 dias. Mas ela ficou 8.
2 dias de licença e colocou 6 faltas nela, não foi? Qual que é o prazo que ela tem para reclamar isso aí? Não, aqui, ó, créditos da relação funcional. 5 anos. Você tem 5 anos para administrativamente você requerer isso aí. Ok? 5 anos, 3 casos: demissão, dano patrimonial ou créditos de relação funcional. 120 dias, os demais casos. Fácil, né? 5 anos, 3 situações, 120 dias, os demais casos. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência do interessado quando o ato não for publicado. Então tá aí para vocês, mesma regra, o parágrafo único, ele explica o quê? Quando que passa a contar o ato, né? Vem comigo. Olha só, professor, pedido de reconsideração e recurso, né? São cabíveis. Efeitos do pedido interrompem o prazo da prescrição de 5 anos e 120 dias. A prescrição de ordem pública não podendo ser revelada pela administração. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser revelada pela administração. Né? O que diz aqui, gente? Ela é de ordem pública, a prescrição, né? Então você tem que ser provocada no processo. Tá? Então tem que ser provocada quando ocorre a questão da prescrição. É igual na justiça, tem que ser provocado no processo. Né? Para o exercício do direito de petição, é assegurado o servidor ou procurador a ele constituído. Parou. O que está dizendo o seguinte, gente? O direito de petição são quantos? 3. Requerer, pedido de reconsideração e... O que significa ao servidor? Significa que eu, servidor, eu posso exercer diretamente esse meu direito. Ou o procurador. O que é isso? Eu posso nomear um advogado para exercer meu direito de representação, de petição. Isso cai muito em concurso, gente. Então, esse direito pode ser exercido pelo próprio servidor ou pelo seu procurador, ok? Por ele constituído, através de procuração. Né? Aí ele vai, visto ao processo, outro direito que ele tem. Isso aqui eu já vi cair em prova de concurso, né? Então tem um processo lá, né? Está andando. Na justiça, eu posso ir lá no fórum, eu sou advogado da parte, eu posso dar carga no processo e levar o processo para minha casa, na justiça? Isso é permitido? É. Na administração pública, isso não é permitido. Você não leva o processo para casa. Na administração pública, você pode chegar na repartição, se você for parte, a qualquer momento você pode vistar ele. Professor, posso fotocopiar? Pode, mas levar o processo original para casa? Não pode, isso já caiu em concurso. Ok? Na repartição, ou cópia as expensas do requerente, ou seja, e a cópia que você solicita, quem que paga é o requerente. Você pode solicitar cópia. A administração deverá rever seus atos a qualquer tempo, olha aí, né? Tá, né? Quando invados de ilegalidade, né? Tá? Daí nós temos aí, né, os 2 instrumentos da retirada do ato administrativo. Quem que lembra, né? Revogação, né? Anulação. Anulação é quando o quê? Quando ele é... Então, quando um ato administrativo ele é ilegal, ele vai ser anulado. Quando termina, agora por conveniência e oportunidade, ele vai ser o quê? Revogado. Tem efeitos também, um e outro, né? Ok, vamos lá. Para finalizar, o último assunto do direito de petição. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesse capítulo, salvo por motivo de caso fortuito por força maior, o ato justificado no interesse da administração pública. Então está aqui. Então, ó, fatais e improrrogáveis, gente. Tá? Cabe recurso? Cabe. Se você provar que alguma coisa é justificada, cabe recurso. Tá? Pronto. E agora, a gente vai falar do regime disciplinar. É muita regra, gente.
tanto para o servidor quanto para a administração pública. Por quê? Porque o Estado ele é burocrático. Quando o Estado ele é burocrático, ele tenta sempre o quê? Ele sempre tenta trazer muitas regras para a conduta social do servidor, né? Então, o que acontece, né? Nós estamos estudando o Estatuto do Servidor Público. Tá? E nesse estatuto, quando fala regime disciplinar, ele quer impor ao servidor o quê? A um regime. Ou seja, então o estatuto ele vai definir o quê? Ó, normas de comportamento. É obrigatório declarar cargo no ato da posse? Está escrito obrigatório? Está obrigatório. Se você não fizer, você está tendo uma conduta não permitida. Ok? Então, ó, normas comportamentais, né? Quais normas nós temos aqui, ó, né? Do próprio estatuto. Ok? Aí aqui inclui a LC 93 e LC 220. O declarar cargo é uma delas, não é isso? Obrigação, não é? Normas de comportamento. Fundamental, ó, deveres e proibições. O que é um dever? Dever é uma obrigação de fazer. Você tem o dever de ser assíduo. Tá claro, gente, isso? Alguém tem que falar para você que você tem todo dia chegar no horário? Proibição. Comportamento proibido. Retirar algum documento sem autorização. É um comportamento não permitido, não é isso? Então nós temos o quê? Dever funcional e proibição. Tá aqui, ó, dever e proibições. Toda vez que você desrespeitou uma norma de comportamento, você vai cair no regime disciplinar para ser apurado. Professor, aonde mais? Outras leis. Outras leis, decretos, né? O secretário de Educação editou um decreto, uma portaria. O professor não cumpriu a portaria. Está na lei? Não está. Mas esses instrumentos é também uma norma de comportamento. Ele vai cair aqui. Tá? Então vamos lá. Regime disciplinar. Comportamento previstos. Deveres, né? Decretos. Decretos. Leis e decretos, né? Outras, né? Por que eu coloquei outras? Para você não ficar limitado somente nessas duas leis. Ok? Dentro dessa lei 93, as principais normas de condutas requeridas ao servidor são os deveres. Artigo 131. Principais proibições, 132. Esse tem que saber. E eu quero terminar minha aula hoje chegando nesses detalhes aí dos deveres e proibições, ok? Dever é uma conduta que não... dever você tem obrigação de fazer. Proibição, não pode fazer. Comportamento previsto. O que aconteceu? O sujeito foi lá, né? O sujeito foi lá. O que aconteceu? Ele não cumpriu um comportamento. E aí? Ele vai ser responsabilizado. São as consequências. São as consequências. Ele vai ser responsabilizado. E essa responsabilidade significa dizer que ele responderá. 3 esferas. Administrativamente. Se ele causou algum prejuízo, ele vai ter que indenizar, que é dinheiro, material, né? Então aqui, ó, vou ter que colocar aqui reais, ó, tá? O dano causado, né? O direito sempre vai o quê? Cobrar daquele que causa o dano, ok? E penal. Crime. Tá aí. As consequências, ou seja,
ele vai ter responsabilidade, ele vai responder penalmente, civilmente ou administrativamente, com ações independentes entre si. Certo? Acontece muito no âmbito da educação assédio. Assédio. Então, assédio ele vai responder administrativamente, pela conduta que não é uma conduta proibida, ele vai responder administrativamente. Com certeza vai ter um dano moral da criança ou outra pessoa, ele vai responder uma ação na civil, né? E uma ação de improbidade administrativa penal, que pode resultar até na perda da função pública. Ok? Bacana, vamos lá. Isso aqui é para ter uma geral do regime disciplinar. E aí, professor? Com base nisso aqui, ele vai ser punido, não vai ser punido? Se ele vai ser punido, a punição do estatuto chama de penalidades. Então ele vai ser penalidades, ó. Tá? Quais são as penalidades admitidas, ok, no estatuto? Essa tem que saber. Vamos aqui, advertência, né? Segundo, suspensão. Vou colocar aqui, ó, até 90 dias, ok? Terceiro, destituição. Aí nós temos dois tipos de destituição aqui, tá? Destituição de cargo comissionado e de função de confiança. Quarto, demissão, né? E nós temos aqui a cassação. Temos dois tipos, aposentadoria e disponibilidade. Gente, isso aqui cai na prova demais, cara. Juízo de valor. Qual que é a penalidade mais grave? Demissão. As duas cassações é decorrente da demissão. Vocês entendem? Tá? Ou seja, a mesma conduta não requerida para demissão vai ser punida na aposentadoria ou na disponibilidade. Tá? Só que ele aposentou, não vai ser demitido, não está em atividade. Qual que é a penalidade mais leve? A advertência. Entenderam, gente? Mais leve. É claro que vai ter a proporcionalidade de quê? Da aplicação da penalidade. Vem comigo aqui, pessoal. Na prova, poderá cair a penalidade de repreensão. Não foi previsto no estatuto. Por que eu estou dizendo isso? Porque em outros estatutos tem a penalidade de repreensão, que é um pouco mais grave do que a advertência. Fechou? Suspensão. O que é suspensão? Você levou uma suspensão de 90 dias. O que acontece? Você vai trabalhar nesses 90 dias? Você fica em casa, você recebe? Não, você fica suspenso. Ok? Destituição, cargo em comissão. O cara ele é somente cargo comissionado. Ele pode ser demitido? Não, porque demissão, não, exonerado não é punição. Se ele é somente comissionado, gente, ele pode ser demitido? Não, porque demitido é para cargo efetivo. Então, qual que é o remédio ali? Destituição do cargo em comissão. O cara é diretor de escola. Ele vai ser demitido do cargo de diretor de escola? Ele vai ser destituído
do cargo de diretor e possivelmente depois ele sofrerá a pena de demissão. São duas coisas diferentes, ok? E a cassação já falei para vocês, ok? Vem comigo aqui. Cassação, função de confiança. Como é que é o nome da função de confiança na 220? Vocês têm 4, falei para vocês. Qual que é o nome da função de confiança na 220? Função gratificada. Que é diretor, secretário, coordenador e de gestão. Tá? Então tá aí. Tá? Vamos lá, gente. Comigo aqui. A pessoa desrespeitou uma proibição. A autoridade competente simplesmente pode aplicar a penalidade assim? Não. Né? O que acontece? No direito brasileiro, né, trouxe a possibilidade, trouxe a obrigatoriedade, não é possibilidade, o quê? Do devido processo legal. Ou seja, o estatuto disse o seguinte: para a aplicação de qualquer uma dessas penalidades, obrigatoriamente você tem que ter um procedimento chamado de PAD, processo administrativo disciplinar, ou sindicância. Vamos matar um assunto aqui? O cara aprontou e a penalidade prevista no estatuto é suspensão até 30 dias. Ó. Suspensão até 30 dias. A suspensão até 30 dias, ele vai sofrer uma sindicância punitiva. Agora, se a pena é de demissão, ela vai ser o quê? PAD. Então, o PAD vai ser de suspensão mais de 30 dias até demissão ou cassação ou destituição. Entenderam? Então, o PAD é só para as coisas mais graves, entendeu? Então, cabe PAD aqui, ó. Cabe PAD aqui, cabe PAD aqui, cabe PAD, cabe PAD, cabe PAD, cabe PAD, cabe PAD. Só que a suspensão até qual é o limite máximo? 90 dias. Então, na suspensão, você vai ter que perceber, observar, se for até 30 dias, sindicância punitiva, ok? Mais de 90 dias, mais de 30 dias, vai ter que ser o PAD. Advertência, vai ser PAD ou vai ser sindicância? Pronto. Tá, então, ok? Então aqui, ó, sindicância investigativa ou punitiva. Punitiva, o que é sindicância punitiva? É para aplicação de qualquer uma dessas penas, ok? O que é sindicância investigativa? Sumiu o computador da secretaria da escola. Não sabe quem é o responsável. Tem como abrir a sindicância punitiva? Aí você faz o quê? Uma sindicância investigativa para averiguar os fatos e as responsabilidades. Depois que você averigua as responsabilidades, aí você analisa se vai ser PAD ou vai ser uma outra sindicância punitiva. Quantos tipos de sindicância nós temos? 2. Investigativa, para averiguar os fatos, e a punitiva, quando você sabe, e a aplicação é até suspensão de até 30 dias. Tá? PAD. Vem comigo aqui. O PAD, ele já tem um procedimento diferente. Ele é todo ele estruturado. Então ele tem a fase da instauração, que é com a publicação da portaria da comissão punitiva. Tá? Tem a segunda fase, que é a instrução, que vai ouvir todas as testemunhas, vai ouvir o acusado, vai constituir, tem a defesa prévia, né,
que são as alegações finais. É todo um processo, ok? E a terceira fase é o julgamento. Quem que julga? É a autoridade competente. Tá? Então, a primeira e a segunda fase ela é elaborada pela comissão. A comissão ela faz um relatório circunstanciado da situação, opinando pela penalidade, ou a situação, qualquer outra penalidade, e quem julga é a autoridade competente, ok? Por exemplo, quem que é a única autoridade que pode aplicar a pena de demissão no município de Cuiabá? É o prefeito. Por quê? Quem que é a única autoridade que nomeia? O prefeito. Então, o prefeito cabe a aplicação, o julgamento da pena de demissão. E claro, né, os demais. Quem nomeia é aquele que pode demitir. Juiz pode, mas juiz é no Poder Judiciário. Ele vai ser na esfera penal aqui. Olha só, juiz pode. Lembra do computador? Sumiu, o cara roubou mesmo. Acharam lá na casa dele. Ele foi lá, teve inquérito policial, foram lá para busca e apreensão, pegaram lá. Vai responder o crime. O juiz, na sentença dele, ele pode sentenciar, além de reclusão, detenção, multas dias, perda da função pública. Claro. Não, isso aqui é na esfera administrativa, entendeu, gente? Então o juiz é do outro lado de lá, certinho? Entenderam? Bacana, fechou aqui? Então vamos lá, tá vendo a concepção aqui, gente, né? Aí nós temos aqui, para esse julgamento e defesa aqui, a autoridade vai ter que analisar as atenuantes. O que é atenuantes? São algumas condutas que vão amenizar a situação do servidor. Por exemplo, ele não tem nada na ficha dele, é ficha limpa. Foi o primeiro deslize dele. Tá? Ele tem trabalho voluntário, ele tem dever cumprido, não sei o que, atenuantes. Ele tem uma vida sua. Eu participei já de PAD, gente, já participei de PAD, coisa horrível que é. Então as pessoas levavam, né, colegas que conheciam ele e perguntavam, olha, o que você acha dele, né? Não, ele é um cara bacana, é um cara honesto, não sei o quê. Isso que aconteceu foi gol de surpresa, eu tenho minhas dúvidas. Então, para o quê? Atenuar a pena. Agravante, não, já tem um histórico pregresso. Então a punição dele será maior, né? Competência punitiva, artigo 155. Tá? Então é o seguinte, gente. Competência punitiva 155, o slide não está aqui. Então coloca aí. Fazer leitura do artigo 155. Aproveita e lê do 154, ó, tá? 153 até 155, tá ok? 153 até 155, fazer a leitura do texto da lei, que é importante isso aí. Tá? Professor, disso aqui, cabe pedido de reconsideração? Sim. Professor, cabe recurso? Cabe. Eu sofri uma penalidade de advertência. Eu posso fazer um pedido de reconsideração? Pode. Eu posso fazer um recurso? Pode. Ok? Agora, elemento novo. Revisão. Revisão é elemento novo. O cara sofreu uma penalidade de demissão. Ele entrou com pedido de reconsideração, foi negado. Ele entrou com recurso, foi negado. Foi cumprida a decisão. Ele está fora. 3 anos depois, não por mais, 10 anos depois, lembra aquele computador? O cara, o que aconteceu? Ele conseguiu provar que foi o colega dele com a intenção de prejudicar, roubou e colocou na casa dele sem saber. É um fato novo, gente? Você vai entrar com recurso? Quando ocorre fatos novos, você pede pedido de revisão a qualquer tempo. Igual no criminal. Aí você vai ter que... Não, a mamãe do outro cara, indignada, num leito de morte, confessou. Aí ele foi puxando o fio.
Não, a história tem que ser provada. Gente, entenderam o regime disciplinar? Então o regime disciplinar ele visa o quê? Ele visa trazer o servidor público o quê? Nos comportamentos previstos pela legislação. Se caso não tem, ele vai passar por isso aqui, né? Feito isso aqui, vem comigo aqui. Olha só, a gente vai falar aqui os deveres, né? Então, dever. Dever o quê? O que é um dever, gente? Dever é uma obrigação de quê? De fazer, né? Então, nós temos aqui todos os deveres da administração do servidor público, né? O que acontece? Eu vou voltar lá, né? Olha só. Dever é um comportamento requerido. Atenção, atenção aqui. Quando um servidor descumprir qualquer dever funcional, questão de prova, ele vai sofrer penalidade de advertência. Advertência. A advertência será aplicada por escrito. Vai cair na prova, advertência verbal. Cabe? Advertência por escrito. Nos casos de violação de proibição. Tá, ó. Então é o seguinte, onde cabe advertência? Tá? Artigo 132. Artigo 132 é da proibição. Da proibição 1 a 8, ok? 18 a 20. E de inobservância de dever funcional. Então, qualquer dever funcional que não for observado, qual que é a penalidade? Advertência, né? Ó, vamos lá. Regulamentação. Norma interna. O cara descumpriu a portaria do diretor da escola. É norma interna? Qual que é a punição que é aplicável a ele? Advertência, tá? Que não justifica imposição de penalidade mais grave. Ok? Agora vamos lá. Onde cabe a advertência? Comigo aqui, leitura. Vamos lá. Dever. Dever, obrigação de fazer. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo público. Ser leal às instituições a que servir. O cara vai no Facebook e você já sabe, né? Observar as normas legais e regulamentares. Cumprir as ordens superiores. Então é o seguinte, cumprir as ordens superiores é o quê? É um dever. Aí vem, exceto quanto manifestamente ilegais. Isso cabe explicação. Regra geral, hierarquia. Na hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A pessoa que obedece, ele tem o quê? Um dever de obedecer, ok? Por que o legislador, em todos os estatutos, colocou essa palavra manifestamente? Ou seja, quando o seu chefe dá uma ordem para você, e essa ordem ela é clara, ela é nítida que ela é contra a lei. Por que ele fez isso? Porque senão o servidor, qualquer coisa, ia falar, isso aí é ilegal e não ia fazer. Então, para você recusar uma ordem, preste atenção, tem que ter muitos elementos que essa ordem seja de esfera ilegal. Entenderam, gente? Então, ó, manifestamente, ou seja, ela tem que ser clara, ilegal. Não é qualquer motivo. Desvio de função, desvio de função, ela é ilegal, tá? Você é professor. A diretora falou para você ajudar a servir as crianças. É atribuição do cargo dele? É um desvio de função. Então você pode recusar por desvio de função, porque é uma ordem legal. Você tem que ser um profissional, você tem que trabalhar a atribuição do cargo. Vamos lá. Atender com presteza e celeridade, rapidez, ó. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas em sigilo, ok? Expedição de certidões requeridas para a defesa do direito ou esclarecimento de situações de interesse da pessoa, pessoal, tá? Requisições do Poder Legislativo para a defesa da Fazenda Pública. Tudo isso aqui é o quê? Dever, né? Gente, qualquer descumprimento do dever, o que acontece? Advertência, né? Por escrito. Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades que tiver ciência em razão do cargo público. Ah, então qualquer irregularidade, você tem o quê? O dever
de levar a conhecimento do superior essa irregularidade, ok? Zelar pela economia do material e da conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre o assunto da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Olha aqui, essa conduta aqui, a moralidade, essa conduta aqui também é fora do serviço público, ok? Ser assíduo e pontual ao serviço, cai demais esse cara aqui, ó. Então, assiduidade e pontualidade, o que é isso? É um dever, tá? É um dever, obrigação de fazer. Tratar com urbanidade as pessoas, respeito, né? Representar contra a ilegalidade, omissão, abuso de poder. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço com uniforme quando for o caso. Então, se tiver uniforme na escola, você tem o quê? O dever de usar o uniforme, ok? Então, isso aqui é o dever, tá? Dever, o que é o dever? Dever, gente, é mamão com açúcar. Penalidade do dever, advertência. Tá? Vamos comigo. Nós matamos aqui a primeira. Estamos terminando a advertência. A advertência é 100% do dever e alguns casos da proibição. Ausentar-se do serviço durante o expediente. É proibido, você não pode sair, né? Detalhe, sem prévia autorização do chefe imediato. Qual que é a penalidade? Advertência. Não é um comportamento, gente, de não fazer, retirar-se. É um comportamento proibitivo. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento objeto da repartição. Recusar-se recusar fé a documentos públicos. Tá? Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução do serviço. Atrapalhar, né? Você aí ter resistência, né? Vem comigo aqui, ó. Promover manifestação de desapreço pessoal e pejorativo no recinto da repartição. Cometer a pessoas estranhas a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Você é um profissional, você é pago para isso, então você tem que fazer o seu trabalho, não os outros, né? Ok, vem comigo aqui. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiar-se à associação profissional, sindical ou partido político. Então, pena de advertência, né? Vem comigo. Manter sob a sua chefia imediata ou cargo de função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau. Esse cara aqui é um caso de nepotismo, né? Opa, aqui comigo, olha só. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em determinada dignidade da função pública. Qual que é a pena? Demissão. Está uns 5 anos aí, não tá? Vamos ler o 10. Tá? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, ou cônjuge ou companheiro. O que está falando aqui? Você é um servidor público, você é um profissional, não é isso? Eu posso me representar? Posso. Eu posso representar terceiros? Não, porque eu entro em conflito de interesse. Você não é advogado de colega para trabalhar. A legislação concede, isso todas as legislações, uma única exceção. Eu posso representar meu filho, posso representar minha esposa, benefícios previdenciários e assistenciais até o segundo grau. Se eu fizer isso, eu levo a pena de... O que significa demissão 5 anos? É o efeito da demissão. O efeito 10. Ele cometeu bobeira, foi demitido. O estatuto permite que no outro dia ele pode fazer concurso e voltar para aquele cargo, por exemplo. No outro ele fica impedido por 5 anos. Ou seja, além da punição, ela tem os seus efeitos. E tem estatuto, né, que é a bem do serviço público que nunca mais pode voltar. Ok? Bacana, vamos lá. 11. Receber propina.
comissão, presente, né, vantagem de qualquer espécie em razão de suas... Igual esse caso aqui, gente, olha, ele recebeu propina, tá? Ele cometeu uma infração administrativa? Qual que é a pena máxima aqui? Demissão, né? Recebeu o dinheiro, foi do recurso público, né? Então, lesão aos cofres, ele vai ter que reparar o dano. E na justiça ele vai ter cadeia penal. Né? Penal, claro, também a perda da função pública, que deve ser além das penalidades previstas, né? Olha aí. Então, nas proibições, você tem que saber cada item desse aqui, o que representa. Tá? 12. Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Demissão. Tá? Praticar usura sobre qualquer das formas. Nota isso aqui é suspensão. O que é usura? É você emprestar dinheiro. Ah, troca um chequinho aí a juro. Acabou. Cometeu o quê? Usura. Ele não quer que você tenha atividade financeira no Estado. Ele quer que você seja profissional. Proceder de forma desidiosa. Demissão. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Demissão. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergências transitórias. Demissão. Ok? Tá? Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com cargo ou função no horário de trabalho. Demissão. Recusar atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Advertência, né? Vem comigo aqui, ó. Praticar, tá? Praticar crimes ou contravenções penais, especialmente crimes contra a administração pública, falsidades, inclusive ideológicas, ofender a honra de munícipes ou servidores através de calúnia, injúria, difamação na repartição pública. Ó, demissão. Fora você pode xingar o cara, mas lá dentro da repartição, demissão. Faltar com a ética definida em lei. Advertência. E, finalmente, para fechar com chave de ouro, né? Discriminar a pessoa em razão de sua orientação sexual, dignidade, suspensão também. Deu para ter uma noção do regime disciplinar, gente? Eu fiz um resumão, viu, gente? Para a gente... Ó, é muita coisa, gente, mas assim, é aquilo que eu falei para vocês, gente, ó. Juízo de valor, entendeu? Juízo de valor, você tem que entender das penas as mais leves, né, aqui, ok? PAD, certinho? Temos aulas quarta-feira. Quarta-feira a gente vai trabalhar relações interpessoais. Por favor, não falte, porque é uma aula só. É o assunto mais fácil para vocês pontuarem, porque uma aula de 3 horas você pode pontuar 3, 4 questões. Ok? Quinta-feira a gente vai trabalhar a lei do Fundeb, que é a lei 11.494, de 2007, tá? E aí a gente encerra a nossa parte. Ok, gente? Tchau, tchau. Vamos com Deus. Clique lá